A ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia Civil, reagiu mal à decisão do governo de adiar o concurso da Polícia Civil, já cancelado e adiado em outras gestões. Uma reunião que estava marcada com a cúpula do governo foi cancelada, aumentando a insatisfação da categoria. Meu convidado hoje é o delegado Carlos Brandão, diretor da ADEPOL. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Diógenes. Uma honra estar aqui com você nessa tarde para poder contribuir, colaborar um pouco com informações sobre segurança pública. O governo vem adiando, né, independente de ser a atual gestão de Fátima, mas vem adiando esse concurso e sempre alegando a questão do limite prudencial, da falta de recursos para contratações. O que é mais grave nesse momento, nesse adiamento? Então, é importante que se contextualize a situação, né? A Polícia Civil hoje amarga um dos maiores déficits de policiais civis do Brasil. Proporcionalmente, nós temos o quarto menor efetivo de todos os estados do Brasil. Por lei, nós deveríamos ter cerca de 5.150 cargos. E nós temos aproximadamente 1.300. E desses 1.300, vários, eu não tenho dado exato, mas aproximadamente 300 estão em licenças, afastamento por motivos de doença, ou seja, o efetivo líquido de policiais civis hoje no Estado é cerca de 1.000 homens. Muita gente se aposentou no rastro dessa discussão da reforma da Previdência? Sem dúvida, a gente tem uma taxa altíssima de aposentadorias, porque o último concurso teve o edital aberto no ano de 2008. E antes do ano de 2008, o último concurso foi no ano de 1995. Então, você tem um histórico de concursos que acontecem em mais de 10 anos. Então, que você tem um efetivo diminuto, um efetivo envelhecido e uma taxa de aposentadoria extremamente elevada, né? O senhor, por exemplo, é do concurso de 2008, né? Ingressou na Polícia Civil no 2000, que foi o último, né? Exatamente, que é um concurso que já deveria estar acontecendo pelo menos em 4 anos, né? Porque a atividade policial ela precisa dessa renovação, ela precisa estar sempre entrando novos policiais com disposição, e quando se passa mais de 10 anos para realizar esse concurso, isso causa danos enormes à instituição, né? Mas é importante, Diógenes, a gente enfatizar aqui que a Polícia Civil, nesse semestre, bateu todos os recordes de produtividade, né? Só apesar do efetivo que vocês consideram diminuto, vocês bateram esses recordes? Sem sombra de dúvida, é uma situação até quase inesperada, né? Foram 838 prisões realizadas só pela Polícia Civil nesses 6 meses. De apreensões de adolescentes. Só esse ano. De adolescentes foram 133 adolescentes apreendidos. De droga e material entorpecente foi quase 4 toneladas. Então, assim, são dados assim, fantásticos para uma polícia que, sem medo de errar, na segurança pública hoje do Estado, é a que mais sofre com carência de efetivo. Como eu falei, nós temos hoje menos de 30% do efetivo que nós deveríamos ter em lei. Ou seja, o déficit é de 70%. Né? Exatamente. A atual chefe da Polícia Civil foi presidente da associação, né, da ADEPOL, Ana Cláudia, né? Como é que estão as conversas com ela, as negociações em torno desse concurso? O que é que ela tem dito a vocês? Doutora Ana Cláudia está assumindo a função de delegada-geral, né? Ela tem todo o interesse, né? Na verdade, esse concurso ele já se arrasta por muitos anos. Isso. Ele já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Se eu não me engano, fala-se na realização desse concurso desde o governo de Rosalba. Nós tivemos Rosalba, tivemos Robson e agora estamos em Fátima Bezerra. Muitos anos que esse concurso se arrasta. A nossa expectativa é que nesse ano já fosse divulgado o edital. E aí, para nossa surpresa e grande preocupação, é que vimos uma declaração do parte do governo do Estado que apenas iria realizar o concurso da Polícia Civil quando realizasse mais 1.000 nomeações, acredito que para o concurso da Polícia Militar, 120 para penitenciários, e que só iria realizar o concurso da Polícia Civil quando a situação fiscal do Estado fosse regularizada, né? Para bom entendedor, sabe que essa é uma situação de longínquo prazo. Para você ter uma ideia, Diógenes, desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, ela foi promulgada no ano 2000, o Estado raramente ele teve uma situação fiscal favorável, né? A área econômica do governo vislumbra um equilíbrio ali em 2021. Tem declarações, inclusive aqui nesse programa, de assessores da governadora, falando que equilíbrio em 2021, ou seja, um equilíbrio distante, né?
E isso na melhor das hipóteses, né? Eu não sei exatamente o que se quer dizer com equilíbrio. O que eu posso falar, estudando até as declarações quadrimestrais das contas, é que o Estado, praticamente nos últimos 15 anos, sempre esteve acima do limite prudencial ou legal, que é muito pior, da LRF. Em pouquíssimos quadrimestres, o Estado esteve abaixo do limite prudencial da LRF. Então, assim, já é histórico, o Estado tem dificuldades financeiras há décadas, né? Claro que se agravou essa situação. Então, condicionar um concurso a isso é muito preocupante. Como é que está o índice de conclusão de inquéritos? Esse problema é um problema nacional, né? A efetividade na questão do inquérito. Como é que está a Polícia Civil do Rio Grande do Norte? Outro dado a ser colocado, né? Esse ano já foram instaurados, só pela Polícia Civil, nesse quadro de minuto, mais de 7.000 inquéritos policiais e foram remetidos à Justiça cerca de mais ou menos 6.900 inquéritos policiais. Outro dado histórico, né? E assim, aí a gente coloca isso porque esse trabalho é um trabalho feito com muito sacrifício, com muito doação do policial, porque as condições não são favoráveis, é um efetivo diminuto, a demanda de trabalho só aumenta, a cobrança só aumenta. Eu trabalho numa delegacia extremamente carregada, né, que é na cidade de Parnamirim, então posso falar com muita propriedade. A gente trabalha no caos, é uma demanda de trabalho enorme. A gente tem um efetivo lá muito pequeno para a demanda que a gente tem, mesmo assim consegue fazer um trabalho valoroso de muitas prisões, né? Reforço, esses dados são dados fantásticos. A governadora tem comemorado a redução no índice de violência, de homicídios, 30%, roubos de bancos, carros fortes, de 40%. E como é que a Polícia Civil se coloca nesse contexto aí de redução da violência? Total, né? A DHPP, Divisão de Homicídios, bate recorde acima de recorde. Esse ano já teve uma remessa de cerca de 67% dos casos de homicídios. Sem sombra de dúvida, o trabalho da DHPP, claro que o trabalho de segurança pública é um trabalho integrado, né? São vários agentes que contribuem para isso, mas eu não tenho dúvida, nem cometer nenhuma injustiça, que o trabalho da DHPP talvez seja o prioritário, né? Então, vários inquéritos foram elucidados. Em relação aos assaltos a banco, o DECOT tem batido recorde acima de recorde de prisões de assaltantes de banco e agora tem uma redução de 40% nos índices. Então, assim, é um trabalho, obviamente que todos os agentes de segurança pública têm colaborado para esses índices, têm trabalhado para isso, mas a Polícia Civil, mesmo possuindo a pior estrutura, o pior número de policiais, o pior déficit, tem batido recorde acima de recorde. E por isso a nossa tristeza ao receber não só a informação que o concurso seria adiado para uma data sem qualquer tipo de previsão, né? A perder de vista, né? É a perda de vista. Quando a previsão que nós temos é que iria ser dada esse ano, né? E pior ainda... E qual é a expectativa em termos de vagas? O concurso, se fosse realizado, iria suprir quantas vagas? Olha, a última previsão era de cerca de 200 e poucas vagas, eu não tenho o número exato, né? Agora, essa previsão, ela sempre Entre delegados... Isso, é muito pouco, né? Agentes... Para uma instituição que tem quase um déficit de 4.000 policiais, 200 e pouco, mas assim, como está sempre... para todos os cargos, né? Como está tendo muita aposentadoria, sempre que um policial se aposenta, é possível colocar essa vaga, aumentando as vagas do concurso. Há uma permissão, há uma brecha na lei para que isso possa ser feito. Mas a situação da Polícia Civil, ela é tão caótica com essa situação do efetivo, ela é tão grave, que qualquer nomeação já é uma ajuda, um alívio. Explica para a gente uma coisa. Boa parte dos servidores públicos do Estado está na bronca com a governadora porque ela adiou qualquer tipo de reajuste salarial pela falta de recursos, né? Tem folhas em atraso, não há recursos para isso. Mas ela foi obrigada a dar reajuste de 16,38% para algumas categorias, procuradores, os delegados estão nesse grupo e outras que inclusive têm ligações com carreiras no âmbito federal. Explica para a gente isso. Até agradeço por essa pergunta, Diógenes, porque infelizmente isso é desinformação, essa informação não procede, tem sido espalhada por algumas pessoas, não sei com que intenções.
mas os delegados de Polícia Civil estão há 5 anos sem reajuste salarial. O último reajuste salarial... Vocês receberam esses 16,38%? Não recebeu nem reajuste nenhuma ordem. Já estamos 5 anos sem reajuste salarial, com salário congelado, com a inflação já corroendo cerca de 32% do valor. O que aconteceu foi que, com o aumento do salário do ministro do Supremo, né, houve um aumento do salário do ministro do Supremo. 16,38%. Isso, que foi de 33 para 39%. O teto do Estado, pela Constituição do Estado, é o salário do desembargador. Né? E o salário do desembargador, por sua vez, é 10% a menos do que o ministro do Supremo. Então aumentou também o do desembargador. O que adequou foi apenas o teto de todo o servidor público do Estado do Rio Grande do Norte. Lei do abate-teto, né? Exatamente. A chamada lei do abate-teto. Deixa eu dar um exemplo aqui, para a gente simplificar com números. Até ano passado, o teto do Estado era R$30 mil. Então, se algum servidor, qualquer que fosse, ganhasse R$31 mil, ia no contra-cheque, e esses 1.000 que fosse a mais, ele era cortado e ele só receberia os 30. Entendeu? Agora, com essa mudança, que não foi causada pelo Estado, isso aí foi quem causou isso foi o governo federal com o aumento do Supremo. Esse teto subiu para 35. Isso significa que esse servidor que antes ganhava 31 e perdia 1.000 pelo teto, agora não vai perder esse 1.000. Mas é importante que se diga... Não houve reajuste. Não houve. E outra coisa, são pouquíssimos os delegados que de alguma maneira tinham o salário cortado. Era apenas... Os únicos delegados que tinham isso eram delegados que estão no final de carreira, com mais de 35 anos de anuênio e ainda tinham o abono de permanência. Ou seja, tinha condição de aposentar e a lei permite que você permaneça e ganhe um abono que é no valor da contribuição previdenciária, ou seja, ainda aumenta os 11%. Ou seja, para delegados, isso foi uma repercussão muito diminuta, ou seja, não houve aumento, essa informação não procede, nossa categoria está há 5 anos com salário congelado. Eu queria agradecer a presença do delegado Carlos Brandão, ele que é diretor da ADEPOL, Associação dos Delegados da Polícia Civil. Obrigado, Carlos. Vamos acompanhar toda essa história. Nós te agradecemos e pedimos aqui o apoio para que o concurso venha a ser realizado, né, e os serviços de segurança pública possam melhorar ainda mais, como já vem melhorado com esses índices aqui apresentados. Muito obrigado.